Mulheres de Taubaté, pioneirismo e sensibilidade. Foi esse um trabalho que eu iniciei nos anos 90 a pesquisar, a estudar, para poder apresentar a vida de grandes pioneiras dessa terra de Jacques Félix. E foi um prazer muito grande que de 1997 a 1999 eu consegui realizar depoimentos dessas grandes mulheres, infelizmente muitas já não mais neste plano espiritual, mas que hoje nós vamos poder resgatar, vamos poder apresentar para vocês essas mulheres maravilhosas contando suas histórias através desses depoimentos. Acrescidos a esses depoimentos, nós teremos a oportunidade de mostrar Lia de Aguiar e Hebe Camargo, grandes damas da televisão brasileira, que elas estarão aqui contando suas experiências. Então, juntando todas essas mulheres maravilhosas, nós temos aqui um trabalho de resgate à história da nossa cidade. E é um prazer dividir isso com vocês nesse momento. Muito obrigado pela atenção. Nascida Lia Borges de Aguiar. Mais tarde, Lia de Aguiar por circunstância de trabalho e agora Lia Corazza. Por incrível que pareça, de avós não sei quase nada. Até de alguns nem os nomes eu sei. Meu pai, Napoleão Marcondes Aguiar, a minha mãe, Maria Felicíssima Borges de Aguiar. Meu pai era funcionário público, trabalhava na prefeitura de Taubaté, e a minha mãe, uma maravilhosa dona de casa e mãe de família. 30 de abril de 1927, prestes a fazer 72 anos, em Taubaté, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Uma infância feliz, alegre, pois eu vivia no meio de uma família simples, como disse, meu pai era funcionário público, mas cheio de alegria. Uma infância livre, liberta, vivida em cidade do interior, com uma casa grande, com um quintal grande, onde havia uma pitangueira e onde eu me refugiava nas minhas horas quando eu gostava de sonhar, ou quando gostava até de fugir de um amigo do meu pai, muito mais velho, que dizia que queria casar comigo. Então eu já fugia para a pitangueira. E lá eu sonhava os meus sonhos de menina. Lá eu brincava de teatro com as minhas amiguinhas, ou na casa de uma outra, onde havia um grande quintal frondoso, de árvores maravilhosas, a gente brincava de circo. Fui anjinho de procissão, de cabelinhos encaracolados, feitos com papilote, carinhosamente pela minha irmã Zenira. Participava da coroação da Nossa Senhora. Fiz os meus primeiros estudos em Taubaté. Então, era uma infância muito feliz. Meu pai era um homem doce, carinhoso, que se fingia de bravo, de severo, e ameaçava sempre todo mundo com um chicotinho que ele ia comprar, mas que nunca chegou a comprar. Então era uma família cercada por carinho, mas vivendo de uma maneira simples, mas muito gostosa. Em 1936, a vida lá em Taubaté não estava correndo muito bem, meus irmãos precisavam estudar, meu pai não podia sair do emprego dele, ficou em Taubaté e nós viemos para São Paulo. Fomos morar numa casinha de vila na Aclimação, na rua Urano, número 6. Uma casinha muito gostosa que parece mentira. Até hoje eu sonho com aquela casa. Eu não sonho com nenhuma casa que eu já morei até agora, mas com aquela primeira casa em São Paulo, ainda ela está gravada nos meus sonhos. A televisão foi inaugurada em 1950, em setembro. No mesmo ano, em novembro, o Cassiano me convidou para fazer um teatro que era baseado num filme de cinema que a Barbara Stanwyck fez. Era Lucille Fletcher, a autora, que chamava-se Sorry, Wrong Number. A Barbara Stanwyck foi, eu falei Bette Davis, não, foi Barbara Stanwyck que foi a atriz. Era a história de uma mulher paralisada na cama que, através do telefone, ela sabia que ia ser cometido um assassinato. Não sabia de quem, nem onde, nem como. Sabia algumas pequenas referências. E ela tenta, através do telefone, avisar várias pessoas, a polícia, os amigos, um médico, e ninguém acredita. Então ela fica o tempo inteiro numa cama, fumando, feito uma desesperada, coisa que eu não sabia fazer, e tenta descobrir, e no fim a pessoa que ia ser assassinada era ela. Numa trama feita pelo marido. Quando o marido resolve ligar para ela, para contar que ela seria, para ela sair dali, alguém atende o telefone e diz:
Desculpe, ligação errada. Então, foi o primeiro teleteatro, no mesmo ano da inauguração da televisão. Aí nasceu a ideia do TV de Vanguarda. Então, eu fiz o TV de Vanguarda, não sei se nós vamos falar sobre isso, ou se eu posso falar já, fiz a primeira novela de televisão, que foi Sua Vida Me Pertence, onde participou Walter Foster, Dionísio Azevedo, Francisco Negrão, Vida Alves, não pode ser esquecida. E depois fiz várias novelas do J. Silvestre, Meu Trágico Destino, Segundos Fatais. Fizemos O Vento Levou, em 1956, ao vivo. O Vento Levou, com carruagem entrando, quermesses, incêndio, tudo ao vivo. Fiz uma novela Carolina, de Theodor Dreiser, fizemos Esquina Perigosa. Essas novelas eram levadas 3 vezes por semana. Por isso que não consta em nenhum dos anais de televisão, nem nos livros, porque eles começam a contar a história a partir do dia em que a novela passou a ser diária, o que eu acho um absurdo. Então, eu fiz o TV de Vanguarda, a estrela da época, era mais premiada, mais bem paga, diziam que era mais bem vestida. E ia ser feito um programa de entrevistas, chamado Encontro Entre Amigos. A agência que patrocinava o programa fez uma pesquisa entre o público para encontrar uma pessoa que captasse simpatias em todos os segmentos da sociedade e de idade, inclusive mulheres, crianças, jovens. Uma grande amiga nossa, por ser linda demais, não conseguiu esses pontos. Eu confesso, não era uma mulher lindíssima, eu tinha um certo charme, uma certa postura, uma certa discrição, e eu fui escolhida para apresentar o Encontro Entre Amigos, que era um programa que ia ao ar em horário nobre, quartas e sábados, às 9 horas da noite, onde eu tive a oportunidade de entrevistar grandes personalidades. Um dia eu entrevistei o Villa-Lobos, e o programa teve que ser mudado de horário, foi feito às 7h30, porque ele tinha que embarcar logo em seguida. Cardeais, arcebispos, artistas famosos, maestros, as atrizes de cinema que vinham para festivais compareciam no meu programa, políticos. Era o grande programa de entrevistas na época. Que ficou no ar quantos anos? Ficou no ar muitos anos, ficou no ar de 53, 54 até 58, quando eu me despedi e deixei uma substituta no lugar, que era Maria Cecília, mas depois o programa durou pouco. Mas comigo ficou uns 4 anos no ar. Por causa dele, eu ganhei o prêmio Roquete Pinto de melhor apresentadora de vários anos. E era um programa produzido inicialmente pelo Ribeiro Filho, depois pelo Ayrton Rodrigues durante muitos anos e pelo José Carlos de Moraes. E era um programa onde foi introduzida uma novidade. Existiam as garotas propaganda que faziam ao vivo a propaganda de diversos produtos. E nesse programa eu fazia o que hoje se chama merchandising. Eu fui a primeira atriz apresentadora a falar dos produtos dentro do programa. Então, eu inventava um assunto qualquer, passava a falar do liquidificador. Uma vez entrevistei a Lúcia Lambertini e eu fui falar de um aspirador e foi a coisa mais engraçada do mundo, porque a Lúcia de Emília se enroscou nos fios do aspirador e foi um momento hilariante no programa. E era um programa muito gostoso, muito prestigiado, que me deu muita alegria, muita satisfação. Eu tenho muito orgulho de Taubaté de Monteiro Lobato, de Mazzaropi, né? De Fego Camargo, que foi meu pai. Fego Camargo e Esther Camargo. Esther Camargo, você sabe tudo, Estherzinho, não, Feguinho. Não sei tudo, o Feguinho. Ele era Feguinho, uma graça. Tem uma escola de arte lá, Tem. Eu vou até contar uma coisa interessante. Eu tinha muita mágoa de Taubaté. E as pessoas pensavam que era por minha causa. Porque eu nunca fui lá, nunca fiz sucesso lá. Sempre que a gente ia em caravana de rádio, né? Sempre os outros artistas faziam mais sucesso do que eu. Nunca soube, talvez porque eles eram mais talentosos do que eu. E eles pensavam que eu tinha mágoa de Taubaté por causa disso. E não era por causa do meu pai, porque eu achava que eles nunca tinham dado o valor devido ao meu pai. E meu pai foi um grande professor de música lá em Taubaté. Né? Violinista, um violinista assim, muito sensível, talentoso. E amava Taubaté. Ele falava em Taubaté com orgulho e eu dizia, mas ele ama tanto, Taubaté não corresponde. Então, durante muitos anos, eu tive realmente uma grande mágoa de Taubaté. Não sei se a notícia começou a correr, etc., que as pessoas no fim disseram, puxa, acho que ela tem razão.
Aí montaram aquela escola de arte e deram o nome de professor Feio E agora Camargo. tá as boas de novo com o Tudo, Taubaté? tem busto do papai lá na escola. Agora eu adoro, falo sempre com muito amor. Tenho saudade de Taubaté. Eu nasci na rua Barão da Pedra Negra. E quando eu queria falar o nome da rua para as pessoas, eu dizia, eu nasci na rua Barão perto da Negra. Era uma coisa engraçada, né? O SBT ia crescer muito nas mãos do Boni, porque a televisão que ele faz na TV Vanguarda, que pega todo o Vale do Paraíba, é de primeiro mundo. É maravilhosa, eu assisti, eu fiquei encantada. Quando encontrei com ele um dia num restaurante, eu falei, Boni, parabéns. Que televisão que você tem, que coisa rica. E que é em Taubaté, na minha terra. Então eu fico orgulhosa por Taubaté, fico orgulhosa pela TV Vanguarda, né, que é Taubaté e São José, que meu filho morou muitos anos lá, o Marcelo, ama São José. E fico orgulhosa de dizer, puxa, a minha cidade tem uma televisão de primeiro mundo, que é a TV Vanguarda. Mas, gente, não vamos falar. Eu falei que amor é triste, não. Esse amor é feliz, é alegre mesmo, né? A lagriminha que está escorrendo. Sabe o que eu vou fazer? Maestro, vamos mostrar que é importante a alegria? É preciso saber viver, viu? Vamos lá, gente. Agora eu quero vocês cantando. Vamos lá. Vamos lá. Alegria! Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer de inanição. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. Vamos lá! É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode recolher. Vamos lá! É preciso saber. Vamos lá! É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Agora do lado de cá. Vamos lá, você. Seja feita de ilusão. Pode até estar maluco, prisioneiro é solidão. É preciso ter cuidado pra você. É preciso saber viver. Estamos cantando tudo errado. E arranhar, se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso. Vai lá, Sandrinha! É preciso saber viver. Vamos lá! É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Vamos lá! Todo mundo, vamos lá!
Quando vereadora, só eu sei da luta e dos sacrifícios feitos para demonstrar que a mulher política tem a mesma capacidade, a mesma coragem dos homens. O progresso é importante e para ele se tornar realidade é necessário e indispensável a força da mulher, quer esteja ela no setor político ou social, ou ainda simplesmente dentro do seu simples lar. Quando entender isso, haverá entre os seres humanos a paz universal. Nós sentimos que a mulher em Taubaté ocupa um lugar de destaque em todos os campos, seja na medicina, da odontologia, do comércio, seja no magistério, 90% está na mão das mulheres. Na vida política, pela primeira vez, uma mulher ocupa um cargo no Poder Executivo. Então, nós sentimos que houve muito progresso. Mas, analisando os trabalhos, as pesquisas feitas por você, Dimas, eu tive a felicidade de descobrir, como outros taubatianos, que em todos os tempos da nossa história, Taubaté sempre contou com a participação marcante da mulher. Em todas as épocas nós tivemos uma mulher que desempenhou missão importante na área social, na área cultural, enfim, elevando o nome da nossa cidade, representando dignamente o sexo feminino. Bem, eu acho que na nossa vida nada acontece por acaso. Eu acho que as coisas, nós temos que passar por certas coisas da nossa vida. E essa minha chegada até esse momento político, eu acho que é um reflexo de toda uma vida que eu sempre levei. Sempre na minha comunidade, sempre voltada para a comunidade, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei em função do povo, tentando ajudar, não só na parte religiosa, mas na parte filantrópica, social. E nós fazemos política também dessa forma. A política é uma maneira de você realmente pensar no bem comum. E como professora, inclusive educadora, no meio do tempo, antes de ser vereadora, eu acredito que tenha sido um caminho também muito importante para eu chegar a ser uma vereadora, porque eu passei a lidar com pessoas que até então trabalhavam na indústria, mas como educadora eu passei a ver o valor da criança, do adolescente, do ser humano. Isso foi muito importante para mim chegar a ser a vereadora que sou hoje. E realmente, sendo a única mulher na Câmara, eu tento representar da melhor forma possível, mostrando que nós temos um valor imenso, ao lado dos homens, que é lógico, é o nosso companheiro, e que iremos estar lado a lado com a mesma condição, com a mesma igualdade de capacidade, de valor que eles têm. Esta vocação para o canto foi desde criança. Eu era bem criança mesmo, dos meus 8, 9, 10 anos de idade, por aí. Por incrível que pareça, eu vou contar uma coisa. Eu subia nas árvores para cantar. E a árvore, a mexeira da casa da minha avó, dava para os fundos, antigamente chamava-se ginásio, né? E as moças, as estudantes, na hora do intervalo, me canta mais, canta mais. Eu me lembro que eu cantava muito nas árvores amapola. Foi assim que eu senti que eu tinha essa inclinação para o canto, desde criança. Amapola, lindíssima amapola, será sempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, bella a luz del día. Amapola, lindísima amapola, no sea tan ingrata, alma mía,
Naquele tempo eu já tinha começado a estudar um pouco de canto com o maestro Raul Saronda. Ele se interessou pelo concurso e nós começamos a fazer um preparo diariamente de vocalização para que pudéssemos entrar no concurso, fazer primeiro uma seleção na cidade, da qual eu consegui vencer, e depois para a candidata de São José dos Campos, que também então aqui para essa região, por Taubaté, por essa região aqui, fui escolhida para representar Taubaté nesse concurso da mais bela voz do estado de São Paulo, que foi assim patrocinado pelos diários associados e pelo Moinho Santista. Felicidade, para que viesses, se após partiste, não mais voltaste, a minha vida tornou-se agreste, pois a saudade tu me deixaste. Felicidade, nunca me viesses, porque te foste. Felicidade. Primeiro, o começo da minha vida como artista, se assim posso dizer. Comecei a parte de música muito nova e encontrei no meu caminho muita gente que me ajudou, que me deu apoio, que impulsionou na minha vida esse ideal de música, de trabalho, de dedicação, de religião, na parte religiosa, na parte musical religiosa. Então eu tive muita sorte por isso, porque no meu caminho eu só tive pessoas extraordinárias. E o que mais me impressiona hoje, que me deixa muito emocionada, é a amizade, a ternura, a afeição, o respeito que eu recebo dos meus amigos, dos meus ex-alunos, das minhas ex-alunas. Isso é o que mais me emociona. Ó Cupido, vê se deixa em paz meu coração que já não pode mais. Eu amei há muito tempo atrás, já cansei de tanto soluçar. Ei, ei, é o fim. Ah, Cupido, vá longe de mim. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, ah, luar tão cândido. Minha fase de criança, adolescente, tudo em Taubaté, né? De modo que eu sempre fui criada assim, eu era uma menina mais tímida, mas eu tinha assim um comportamento, por exemplo, musical, eu dancei um pouco de balé, tocava um pouco de violão, piano. Então, apesar da timidez de ser uma menina criada numa cidade do interior e tal, assim, com certos tabus e tal, mas quando eu me tornei uma profissional, quer dizer que eu estava com 15 anos, para mim não foi muito difícil. Foi difícil, assim, por exemplo, conciliar, eu já namorava, por exemplo, o Eduardo. Então essa fase minha de mudar, a garota que estava estudando, né, em Taubaté, tinha seu namorado, de repente se torna uma artista e tal, profissional, contrato, com gravadora, e vai para São Paulo, tinha que ficar mais lá até do que em Taubaté. Então eu soube lidar com isso, porque não foi muito difícil, mas ao mesmo tempo me deixava muito triste, porque eu queria ficar em Taubaté, eu queria ter a liberdade de, sei lá, de ir ao cinema, de dançar, de ter a minha vida que eu sempre gostava de ter e tal, assim, né, em Taubaté, ir ao clube. E de repente você se acha assim como, né, uma artista, e de repente um sucesso muito grande, e você tem que acabar com os compromissos e tal, porque uma coisa puxava a outra. 4 anos, né, que eu tive de carreira. Então eu levava aquilo como
uma coisa que estava acontecendo, um momento, né, muito bom, muito bonito, aquele sucesso todo, mas que depois eu ia voltar a ser a Célia, né? A garota, sei lá, normal e sem todo aquele sucesso todo. Então não foi muito difícil, porque eu sabia que um dia eu ia deixar, ia me casar, ia ter filhos, quer dizer, aquele sonho de, né, de toda moça de interior, pelo menos dos anos 60, eu pelo menos fui assim. It won't be easy, you think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all we will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines, at sixes and sevens with you. I had to let it happen, I had to change, couldn't stay home my life down at you, looking out of the window, straight out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in, though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Don't cry for me, Argentina. Have I said too much? Nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Don't cry for me, Argentina.
Quando eu tinha 6 anos, eu comecei a estudar piano, porque em Taubaté, naquela época, não havia televisão e não se pintava muito. Hoje as pessoas estudam muito artes plásticas em Taubaté, há um predomínio das artes plásticas. Mas naquela época havia um predomínio do estudo do piano. E o que influenciava muito isso era a figura de Guiomar Novaes. Então Guiomar Novaes era considerada assim um astro de primeira grandeza. Então todas as mães mandavam as filhas estudar piano. E a minha mãe, mesmo sendo uma pessoa de fartos recursos, ela era professora pública, ela comprou um pianinho um pouquinho maior do que eu e me pôs estudando piano. Eu comecei a pensar que seria interessante não apenas eu conhecer artes plásticas através dos livros, mas eu ter um conhecimento factual para eu ter mais autoridade de falar sobre aquele assunto. Aí eu procurei um professor que foi considerado no Rio na época o melhor professor de pintura, que era o Ivan Serpa, era professor do Museu de Arte Moderna. Aí estudei com ele até ele falecer. Aí estudei com vários outros professores, né? Com Abelardo Zaluar, com Kate von Scheppenberg e com estudei cor com Israel Pedrosa, que é um especialista em cor. Estudei cor com, enfim, com vários outros professores. Entendeu? Então eu fui me apaixonando. Foi uma coisa engraçada. Eu fui me apaixonando. Eu fui estudar pintura para me formar, para ser uma melhor professora de História da Arte. E acabei ficando artista plástica por paixão. E daí me apaixonei pela pintura. Rompe amanhã a última sombra, partiu para longe. É muito bonita essa composição da Madalena Guizar, foi muito bonita, né? Foi uma emoção fantástica, porque eu, até o último dia que eu cantei para o povo, sim, de frente para o povo, até eu entrar no palco, eu ficava no estado de nervos horrível. Mas eu começava a cantar, não havia mais nada no mundo, era eu e a música, o que eu estava cantando. E nessa época vinham grandes cantores como Vicente Celestino, Orlando Silva e Carlos Galhardo na época, e outros tantos, e eles cantavam no Palas. Então os cantores, os artistas da radiodifusora faziam uma programação de meia hora para depois eles entrarem cantando. Mas a minha alegria era tão grande, eu me sentia tão feliz de estar podendo, eu não digo competir com eles, porque isso não seria possível, mas de estar igualada a eles, me apresentando para um público maravilhoso, porque o cinema lotava. Então, nessa época eu não me sentia nervosa quando entrava num palco, que eu enfrentava muito mais gente assistindo, né? Eu achei que as normalistas deviam saber mais um pouco da sua cidade.
E fui, acho que, a primeira por pesquisa no Brasil também. Porque num tempo que não punha nada, eu quero as igrejas de Taubaté, né? As praças de Taubaté. Quem foi Chiquinha de Matos? Como surgiu a CTI? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não devolvo. Você sabe o trabalho para mim, mas eu não devolvo. E fiquei com documentários, se o senhor não faz, e mandava elas ao Dr. Félix Guizar, que era médico e historiador, grande historiador. E ele ficou maravilhado, ele me escreveu uma carta cumprimentando, que pela primeira vez ele viu que a mocidade queria saber alguma coisa de Taubaté. Mas, lá no meio dos colegas, numa reunião, uma colega falou e disse assim, nós estávamos todos professores, né? Ela falou, Dona Lígia, a senhora não deve estar no magistério. Eu disse, por quê? Porque a senhora não reprova e faz pesquisa. Eu disse, olha, eu sou professora para ensinar e não para reprovar. E pesquisa é um dever de cada cidadão saber um pouco de sua cidade. Toda a minha infância perpassada pelas campanhas feitas pela minha mãe, pelas festas que ela organizava, pelos prédios que ela construía e por suas saídas diárias para um trabalho que não era um trabalho remunerado, mas que era a razão da sua vida, que era a casa de criança. Desde o lançamento da pedra fundamental até a construção do curso de puericultura, daquilo que ela sonhou ser a maternidade e que, infelizmente, nunca pôde ser usada para essa finalidade. Enfim, falar da minha mãe é falar da minha infância, daquela mulher valorosa, corajosa, que até os 88 anos e meio da sua vida, diariamente ia à casa da criança, já nos últimos tempos com uma bengalinha, mas era a razão da vida da minha mãe, a casa da criança. Essa é a história dela. Na ocasião em que a Sociedade Taubatéense de Ensino foi fundada, a mamãe, entre os fundadores, professores da primeira equipe de fundação, ela foi a única mulher. E a cidade até estranhava, porque a escola funcionava primeiramente à noite. E ela era comentada por sair à noite para dar aulas, além da escola dela. Em particular, ela ia dar aula na Sociedade Taubatéense de Ensino, que era a escola de comércio. E nessa ocasião, eu tenho até em casa um quadro de formatura, cujo diretor era o senhor Haroldo de Matos, que é o atual pai do prefeito Antônio Mário. Eu escrevia desde criança. Então tinha aqueles diários, aquelas coisas. Mas a família se invocava muito com o que eu estava escrevendo. Então a voz geral era essa. Essa menina não faz nada. Essa menina não tem o que fazer. Ela vive escrevendo. Então escrever naquela época, para o ambiente que eu frequentava, era ser vagabunda, era não ter serviço, era não querer fazer nada, entende? Eu queimei todas as minhas, os meus diários, as minhas coisas todas, que eu escrevi. Uma coisa que desde menina eu sempre fui muito vaidosa. Aos 7 anos de idade, já morando em fazenda, arrumava meu cabelo enquanto minha irmã dirigia um trator. Então, sempre fui muito vaidosa. Hoje na China eles não bordam mais assim, tudo é máquina. E o São Paulo Florescano ficou encantado, porque quando ele viu essa arte, ele disse, como que surgiu aqui em Taubaté uma coisa assim, se ela não aprendeu com ninguém, e isso veio da China. E daí eu também fiz roupa de padre, bordei roupa de padre já, bordado com fio de ouro. E estou bordando, estou fazendo, bordo roupas lindas para casamento, para noites. Venho fazendo, venho bordando.
E essa dos quadros é esticado, é no veludo e esticado em bastidor. E trabalho com linhas mais finas, com agulha mais fina, né? Que fica, como o Sr. Paulo pôs, bordado com agulha, é o matiz. A técnica que eu mais admiro é o pastel, é o X-pastel sobre papel, porque alia o desenho e a pintura, que eu gosto demais. É claro que eu faço outras técnicas, o óleo sobre tela, a aquarela, pinto acrílico, mas o pastel é uma paixão, é algo assim que eu sinto uma satisfação imensa quando eu trabalho. Então já vamos dizer que eu tenho praticamente 30 anos de profissão. Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu sempre trabalhei dentro daquilo que eu mais amo, que é a arte, é a pintura. E já tive a satisfação de trabalhar nos lugares e com pessoas que realmente se interessam pela arte. E isso é muito importante para mim. E eu continuarei trabalhando enquanto Deus me der força e sempre cada vez mais pesquisando, expondo, procurando colocar meus quadros em lugares importantes, como agora ultimamente nós tivemos a felicidade de ser convidada para expor junto a artistas do Brasil inteiro no Clube Atlético Modilívio, através da Sociarte, onde 146 artistas do Brasil todo expuseram e nós tivemos a felicidade, eu e Marilene Moura, de sermos convidados. Muita gente de Taubaté não sabe, mas é muito importante para todos nós, porque nós estivemos juntos com Cláudio Tosi, Aldemir Martins e muitos outros artistas, Manabu Magui, Caribé, que faleceu recentemente. Então são artistas, são expoentes da arte brasileira e nós duas, simples taubatianas, estivemos lá juntos. Hoje, as mulheres destemidas, mediante fé, coragem, perseverança, criatividade, inovadoras e incentivadoras de força e trabalho, elas estão caminhando cada vez mais e mediante uma autoconscientização, autoconfiança, elas visualizam a sua participação de maneira dinâmica e ativa e contribuem também não somente para o desenvolvimento da sociedade de uma maneira mais sábia, mas também mediante a história, elas também fazem parte do engrandecimento da nação. Viva a sua vida com sinceridade, com amor, com emoção. Desfrute todos os seus momentos. Viva o seu dia como se fora o último. Você não sabe qual vai ser o de amanhã. E o principal, põe em tudo que você fizer, num gesto grandioso, ou no simples gesto de estender a mão a um amigo, a um pedinte, coloque todo o seu amor. O amor é a estrutura máxima da vida. Se você não tiver amor para dar aos outros, você não vai receber o amor que você quer. E principalmente aquilo que eu estou neste momento, vivendo em paz. A coisa mais importante é você estar em paz com a sua consciência. É você guardar na sua memória os seus momentos bons, desfrutar os seus momentos presentes e esperar que o seu futuro seja aquele que Deus te designou. Que seja o melhor, que seja o bom, que te faça feliz.